Sabe aquela condição, aquela situação que você acha que não vai ter solução? Eu tô aqui para te dizer que nada na nossa vida é permanente. Nós passamos por fases e nós precisamos entender como nós vamos passar essas fases. Bem-vindo ao meu canal, eu sou Priscila de Jesus. Se você ainda não está inscrito, clica aí nesse sininho e faça sua inscrição para você receber e ser avisado dos vídeos que entram aqui semanalmente. Eu quero ler um versículo para você de Abacuque 3, versículos 17 ao 18, que fala assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho exterminado da malhada seja, e não haja nos currais gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, que era um profeta do Antigo Testamento, considerado um profeta menor, relata uma situação de dor que aquele povo estava vivendo. Aquele povo estava em falta de mantimento, falta do gado, da oliveira. Talvez aquele povo não tivesse vendo uma situação, uma condição de ter a sua sorte mudada. E Abacuque vem com toda a sabedoria e nos diz e nos traz uma lição. Ainda que a situação não fosse favorável ou não seja favorável trazendo para a nossa realidade, todavia, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Essa lição, ela cabe muito bem para nós. Eu não sei qual é a condição que você passa na sua vida, mas todos nós, num dado momento, já passamos por algum tipo de dor, de decepção, de frustração. Eu mesma me lembrei de um caso muito particular. Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu fui desligada do meu emprego. E era o meu primeiro emprego onde eu fui efetivada, onde eu tive uma história profissional, onde eu comecei a minha carreira em recursos humanos. E aquela empresa tomou uma decisão em relação à minha área e me desligou. E foi uma dor, foi uma ruptura muito forte. Para eu conseguir elaborar o luto profissional de tudo aquilo que eu vivi ali, foi um processo. E eu tinha um sonho de trabalhar numa multinacional. E eu fui selecionada para um processo seletivo de uma multinacional grande na região do Brasil, que tinha uma unidade na Baixada Santista. E eu estava ali participando da dinâmica, do processo seletivo, e eu tinha certeza absoluta que a vaga era minha. Sabe quando você vai tão bem num processo seletivo que você tem certeza que a vaga era sua? 3 dias depois de eu ter passado por aquele processo, por aquelas dinâmicas de grupo com os outros 10 candidatos, a pessoa do RH me liga, fala que gostou muito de mim, mas que eu não ia poder ficar com a vaga porque ela entendia que eu era muito jovem para o nível de desafio que aquela empresa estava vivendo, que aquela área estava vivendo. Gente, eu desliguei o telefone na hora, agradeci, coloquei o telefone no gancho, naquela época era o telefone no gancho, e eu só chorava. Eu só conseguia chorar e teve uma hora que as perguntas que eu fazia para Deus era: por quê? Por que eu não fui aprovada? A minha fé era uma fé suficiente para entrar numa multinacional. Por que eu não entrei? Por que não deu certo? E toda aquela gentileza do Senhor e cuidado em nos acolher. Ele assentou a paz no meu coração e eu continuei buscando novas oportunidades e fui recolocada. 1 ano depois, essa mesma pessoa que era responsável pelo processo seletivo me encontrou numa rede social, pediu meu telefone e me ligou, disse que precisava falar comigo. E eu dei meu telefone, tudo bem, até estranhei 1 ano depois. E ela falou assim: Priscila, eu queria tomar um café com você, é possível? E ok, eu aceitei tomar esse café com ela. E ela falou assim: eu gostaria de ter te falado o que aconteceu na empresa com a sua não entrada, porque eu gostei demais de você, enfim. E eu entendi que eu deveria te dar essa satisfação. E eu já nem lembrava mais, assim, do caso, né? E ela falou que, pós aquele processo seletivo, uma outra profissional foi contratada. E 4 meses depois, a empresa tomou uma decisão e aquela profissional foi desligada. A área não se sustentou, a área foi realocada para outras unidades de negócio. O que eu quero te dizer com isso? Se eu tivesse ficado com aquela vaga,
eu teria sido mandada embora. Os planos do Senhor ao meu e ao seu respeito são muito melhores e maiores do que a gente entende. Às vezes você pode estar passando por uma situação que você não tem a resposta no momento, que você não está entendendo o que está acontecendo. E está tudo bem, você só precisa crer. Você só precisa acreditar que Ele tem o controle sobre a sua vida. Você só precisa se alegrar no Senhor, ainda que a situação não seja favorável ao seu respeito. Você precisa continuar a caminhar, a declarar passos de fé, a fazer o seu decreto no Senhor, a realmente ir com Ele, ir até Ele em ousadia, em confiança, numa convicção genuína que Ele é o maior interessado em mudar a nossa história. Para resumir, eu não entrei naquela vaga, mas eu entrei numa outra empresa onde a remuneração era quase 3 vezes mais o salário que eu estava disputando. E dali eu tive um crescimento na minha carreira sem igual. E eu só consegui voltar ao Senhor e dizer: Pai, gratidão, porque você sempre sabe o que é melhor para mim. E assim eu aprendi, tenho aprendido até então. Ainda que a situação não seja favorável, ainda que os meus sonhos por completo ainda não tenham se realizado todos, todavia, eu me alegro no Senhor todos os dias. E a esse Deus que me escolheu, eu exulto, porque Ele é o Deus da minha salvação. Meu convite é que você faça a mesma coisa. Que Deus te abençoe grandemente. Eu queria que você comentasse aqui o que você achou desse vídeo, o que esse vídeo te tocou, o que ele falou com você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.